Agora vamos finalmente chegar ao que a gente queria, né, ter no início, que é conseguir escrever uma lagrangiana para cromodinâmica quântica. Né? Então, a gente tinha visto dois exemplos antes de entrar realmente na situação que a gente precisava abordar. Né? O primeiro exemplo tinha sido o exemplo da eletrodinâmica quântica, né? Que a gente fez uma promoção de uma simetria global com uma simetria local, e como recompensa a gente conseguiu uma lagrangiana interagente, né? A partir de uma lagrangiana nível. Essa lagrangiana interagente era exatamente a lagrangiana que descrevia a eletrodinâmica quântica. Né? Aí, em seguida, a gente generalizou isso, né, seguindo o trabalho que o Ian e o Mills fizeram em 1954, né, e transformamos uma simetria global SU2 por uma simetria local SU2. Né? A simetria SU2 era uma simetria de isospin, então o seu, vamos dizer, o seu campo, o seu multipleto, né, englobava o próton e o nêutron. Né? E a gente viu que também conseguimos interações, só que mais complicadas do que as interações que apareciam no caso eletromagnético. Né? Só para relembrar, né, o que a gente conseguia. A gente conseguiu uma lagrangiana que era assim, né? Mas agora esse BI, desculpa, é BI. BI que a gente tinha, ele era uma combinação linear das matrizes de Pauli. Né? Certo? Portanto, ele era um elemento da álgebra de Lie, do grupo. Né? É bem fácil, se você substituir isso aqui em cima, essas definições, né, do BI, do FI, você vê que nessa lagrangiana você obtém termos mais do que quadráticos, né, nos campos. Quer dizer, termos quadráticos nos campos, por várias razões que a gente não precisa entrar em maiores detalhes nesse curso, né, mas termos quadráticos nos campos representam a parte livre do seu lagrangiano.
enquanto que termos mais do que quadrados nos campos representam a interação, tipicamente. Né? Então, a gente consegue, em termos de interação, né, tipicamente promovendo uma simetria SO2, né, de global para local. Né? Em 1954, isso daí não deu certo fenomenologicamente falando, né? Por várias razões. Primeiro, porque esses campos B, que representariam, por exemplo, né, as partículas que são trocadas, né, entre os prótons e os nêutrons, tipicamente poderiam ser os pions, esses campos B deveriam não ter massa, pela lagrangiana que a gente está escrevendo aqui. Nós não escrevemos nenhum termo de massa para esses campos B. E, no entanto, os pions, que seriam os candidatos mais naturais, são caras massivos. Né? Além disso, vamos supor que você abra mão você observe o espinho, a helicidade desses campos B, já que eles são sem massa, você vai ver que é uma helicidade mais ou menos 1. Enquanto que os pions teriam helicidade 0, que seriam escalares. Né? É claro que existe um multipleto pseudo-vetorial, né? Mas igualmente o multipleto pseudo-vetorial também tem massa, e aqui os campos também não têm massa. Então essas limitações estão reconhecidas dentro do próprio artigo original do Yates Wilson. Né? Então não é que eles propusessem isso assim a sério, mas eles acharam que era uma estrutura realmente interessante e passaram a propor isso. Né? Onde isso veio encontrar sua importância definitiva foi justamente na construção dos modelos para as interações eletrofracas e fortes, certo? Que a gente está abordando a construção dos modelos para interações fortes. Né? Então, tipicamente agora, né, quais seriam os férmions que a gente utilizaria? Né? Esse si aqui, né? Representava um dupleto, né? O componente superior do dupleto era um próton, o componente inferior do dupleto era um nêutron. O próton, por exemplo, era representado com o espinor de Dirac, tá certo? O nêutron também com o espinor de Dirac. Esse termo que está aqui, a gente viu na aula passada que é uma aproximação, que a massa do próton não é igual à massa do nêutron. Se você parametrizar tudo em termos de n mais delta n menos delta n, você vê que nessa lagrangiana a gente está desprezando o termo delta n, né? Da ordem delta n. Né? Bom, no nosso caso em particular, né, nós já falamos, gastamos um bocado de tempo falando da história, né, dos quarks e das razões, principalmente das razões via teoria de grupos, pelos quais o SO3 é um bom grupo, né? Certo? Então a proposta aqui seria a seguinte: eu sei como é que seria uma teoria de quarks livres, né? Pergunta, como é que eu poderia construir uma teoria de quarks interagentes? Né? Então, vamos primeiro construir a teoria de quarks livres. Né? Construir um lagrangiano livre. Né? Para construir um lagrangiano livre, eu tenho que me perguntar quais são os campos básicos, né, que eu vou utilizar dentro da minha descrição. Né? Então, chamamos um campo de quark de Q, tá certo? Que índices que eu colocaria nesse campo de quark? Tem um que eu vou colocar que eu vou omitir, eu não vou escrever explicitamente. Esse índice é o índice de Spinor de Dirac, tá certo? Já que os quarks supostamente possuem massa, né? Então eles devem ser descritos por espinores, por férmions de Dirac, e eu vou supor que cada Q, independente de qualquer outro índice, é um espinor de Dirac. Da mesma maneira que eu fazia aqui, né? O próton e o nêutron também são espinores de Dirac nesse caso. Né? Mas eu já vi que na classificação espectroscópica, né, dos hadrons, aquela que a gente fez baseada no SO3 de sabor, né,
esses quarks têm que vir em pelo menos 3 sabores. E nós vamos identificar com essa letra A. Grandona que está aí. Certo? O número final de sabores você pode deixar em aberto, né? Se você quiser. Ou você pode fechar, dizer, olha, até hoje eu encontrei esse certo número de sabores. Então, você pode colocar NF, Number of Flavors, eu coloco em inglês, vamos dizer assim, porque é a notação usual, né? Então, para vocês não sentirem muito estranhamento quando forem para a literatura, né? Atualmente, esse número de sabores é 6, né? Então, são up e down, né? Sharp, strange, top e bottom, né? São 6 sabores que a gente tem. Na construção daquele modelo de quarks inicial que a gente colocou, com os meus verso 3, a gente usou mais o 3 de sabores, significa que a gente só estava considerando 3 sabores. Que é o up, down e o strange, certo? São os 3 quarks mais leves que a gente tem. Mas além disso, a gente viu que a gente precisava de um outro número quântico, né? Para conseguir descrever, mesmo que cinematicamente, né? O espectro dos rápidos. Né? Por exemplo, a ressonância delta++, que era composta de 3 quarks U, todos tinham que ter espinhado, né? De modo que a ressonância tivesse espinho 3 meios, né? E seriam partículas idênticas, fermiônicas, né? Todas no mesmo estado, né? Na mesma situação. Então a gente precisava do número de cor, né? Que a gente também já discutiu, né? Justamente para resolver esse tipo de problema. E a gente convencionou que cada quark carrega as coisas em 3 tipos, né? Vermelho, verde e azul. Né? Aqui, para a nossa simplicidade, vamos chamar isso aqui de 1 a 3, certo? O nosso alfa. Então, é claro que isso aqui são campos quânticos relativísticos, né? Certo? Então, esse é o nosso objeto básico, que a gente vai considerar como sendo campos de matéria para construir essa lagrangiana. Bom, então não tem papo. Se é uma lagrangiana de Dirac, quer dizer, se são fermions de Dirac, a lagrangiana é trivialmente escrita, né? Desse jeito aqui, quebrado, alfa e menos ligar, quebrar, desculpa, vício. Porque alguma dúvida? Não. Trivialmente porque essa lagrangiana é puramente cinemática. Né? Se os caras são ferros de Dirac, livres, eles têm que satisfazer a equação de Dirac. Né? Essa lagrangiana é uma das lagrangianas que gera a equação de Dirac. Né? Talvez não a mais simples, mas tem um mérito ser real. Né? E o mérito que a outra lagrangiana não tem. Aqui vocês podem reparar aqui, ó, um termo que é um somatório de MA que barra A que é A, certo? Quer dizer, as massas dos diferentes sabores a gente viu que não são iguais, certo? O A e não até que são parecidos, mas o strange é bem diferente, o sharp mais pesado ainda, o bottom mais pesado ainda, o top mais pesado ainda que o bottom. Uma
um problema da hierarquia das massas dos quartos? É o que é isso? Quer dizer, não sei se isso é um problema. Né? Eu sei que quando você fala em problema de hierarquia, você não está falando de massa de quarto, não. Tem um problema de hierarquia. Né? Mas esse problema diz respeito a outras coisas. Né? Inclusive envolve Higgs, envolve tudo. Achei que eu tinha ouvido falar que tinha algum problema das massas serem tão diferentes. Sim, vamos dizer assim, que elas são diferentes, são. Né? Agora, o problema maior que você eventualmente enfrenta é que você não tem mais o 3, né, de sabor exato. Você vai aumentando o número de sabores, você tem que aumentar o número de simetria, e essa é uma simetria crescentemente violada, né? Porque se as massas são diferentes, a simetria já não é exata. E se a massa é muito diferente, a simetria é inexistente, né, cara? Pelo menos no limite aí de altíssimas energias, onde todas essas massas possam ser desprezadas, alguma coisa desse tipo. Né? Mas tirando isso, que eu saiba, não há problema das massas de quarto serem todas diferentes. Né? Quer dizer, não há problema, mas é bom frisar o seguinte, né? Da mesma maneira como aqui você não tinha uma simetria S2, entre próton e nêutron, né? Não tinha porque a massa do próton não é exatamente igual à massa do nêutron, embora seja muito parecido. Né? Aqui também você não tem uma simetria SUNF, né? Uma simetria de sabor. Né? A simetria de sabor não está presente aí nessa lagrangiana. Né? Ela é estragada justamente por esse termo que está aqui. Se você não tivesse isso, né, tivesse só isso aqui, aí esse cara aqui é um simulador de sabor. Legal. Mas se você tem mais uma massa dependente do sabor, isso daí não funciona. Né? Certo? Isso pode ser um exercício. Você ainda está pendente, né, um exercício, uma lista de exercícios. Que ainda não passei para vocês. Para eu terminar essa parte da lagrangiana clássica, que eu espero que seja hoje, eu vou passar um último conjunto de notas de aula e uma última lista de exercícios. Né? E isso aí vai fazer parte da avaliação. E nós vamos combinar quando é que a gente faz a avaliação. Certo? Comum acordo. Né? Então, essa lagrangiana, então a lagrangiana é espontânea aí dos quartos livres. Mas a lagrangiana que escreve quartos livres não escreve, na verdade, droga nenhuma, porque o que eu quero são os quartos interagindo uns com os outros. Então, a tentativa aqui é observar o seguinte: eu sei que o SO3 de sabor não é um SO3 exato, né? Mas quem sabe um SO3 de cor fosse um SO3 exato. Desculpa, eu tenho uma falha, né? Certo? Eu não botei a soma sobre alfa aqui, mas ela é implícita, são só dois índices. Né? Aqui, como o A são três índices, eu me senti constrangido a colocar a soma sobre alfa. Certo? Mas aqui a soma sobre A e a soma sobre alfa. Né? Então, essa lagrangiana, ela possui essa simetria também. Ela possui simetria. Né? Ela possui a simetria de cor exata, global. Eu não consigo ver por que esse livro de cor exata. Você troque o teu Q por uma matriz omega, alfa, beta, Q, beta. Se você
tem um termo como aquele Q barra Q, né? Você vai ver que esse teu ômega vai ter que satisfazer a condição ômega d'água ômega igual a 1. Né? Se ômega d'água ômega igual a 1, você pode restringir um pouco mais e pedir que o determinante do ômega seja 1 para você ter conexão com simetrias infinitesimais, para você poder fazer simetrias contínuas a partir desse cara. Então essa simetria é exatamente o S do 3, já que o índice alfa varia de 1 a 3. Então isso é uma matriz 3 por 3, satisfazendo aquela condição, e você impõe que o determinante do ômega seja 1. Obrigado. Certo? Então ela possui uma simetria global. Então é importante observar que a simetria é global. DI, ômega, né? Se o DI ômega for diferente do zero, se o ômega for local, né? Isso não é uma simetria disso aqui. Quem estraga isso aqui é justamente os termos de derivada. A derivada não vai poder passar por cima do ômega, né? E você não vai poder cancelar o ômega com ômega dado. Né? E essa lei de transformação aqui, né, implica, né, uma lei de transformação do ômega dado. O que dá? Q bar. Certo? Isso nós fizemos devagarinho lá para o SU2. Né? Aqui nós estamos fazendo mais rápido, mas é exatamente a mesma conta que você vai fazer. Você vai lembrar que o Q barra ele é Q d'água gama zero. Né? Gama zero não joga papel nenhum aí, né? Porque os índices que o gama zero atua não tem nada a ver com os índices que o ômega atua. Então você vê que o d'água do Q produz o ômega d'água. Então, já que deu tão certo antes, lá para o eletromagnetismo, né? E agora, já que a cor é uma simetria exata, né? Você aparentemente não vê cor na natureza, né? A ideia seria a seguinte: vamos então promover a simetria de cor para uma simetria local, porque eu sei que nesse processo, eu já fiz isso no eletromagnetismo, eu já fiz isso na teoria das interações entre próton e nêutron. Eu sei que no processo de promover a simetria de global para local, eu ganho termos de interação. Tá? Então, se quem estraga a simetria local são justamente as derivadas, é o fato da derivada não passar por cima do ômega, então a gente usa a mesma estratégia de antes. Pedir que a derivada seja uma derivada covariante, modificar minha variante antes, mostra que aquela derivada seja uma derivada covariante. Né? Então, eu vou imaginar o seguinte: eu vou imaginar que o meu DI, né, está multiplicado por um delta alfa delta, que é a identidade no espaço das cores, né? Então você tem assim, Q barra alfa, delta alfa delta, Q beta. Né? Então você vai ver que delta alfa delta DI se transforma em DI alfa beta, agora uma matriz no espaço das cores. Desculpa, você está falando do PG, do delta alfa beta, né? Olha só, aqui nós temos uma soma sobre alfa. Você poderia escrever isso aqui assim. Não? Tudo bem, mas isso é o objetivo. Para indicar que isso aí é uma matriz de identidade, essencialmente. Você proporciona uma matriz de identidade no espaço das cores. E agora eu vou mudar,
O cara que é proporcional à matriz identidade no espaço das cores é o cara que não é mais a matriz identidade no espaço das cores. Tá? Então, eu vou propor o DMI alfabeto, que é delta alfabeto DMI mais IG ali alfabeto. Certo? Aqui eu estou deixando os índices de matriciais explícitos, pelo menos por um tempo, até a gente ficar bastante confortável com tudo que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo que o único índice que eu estou escondendo aqui é o índice de Lorenz, é o índice de Spirou mesmo. Né? Então tá, então pedindo isso, fazendo essa substituição, né, o que eu estou exigindo é que o meu DMI o QA, né, tá certo? DMI do QA se transforme exatamente da mesma maneira que o QA. Vocês observam que a transformação, ela mexe no espaço das cores, né? Mas ela não quer nem saber do espaço dos sabores. Era A aqui, continua sendo A aqui. Né? A grande aqui, continua sendo A grande aqui. Né? E a transformação aqui também não envolve nem índice de sabor, só envolve índice de cor. Né? Então, se eu substituir isso aqui, né, eu vou mais uma vez, né, de acordo com o que já aconteceu lá no eletromagnetismo, o que já aconteceu lá na interação entre prótons e nêutrons, né, eu vou tirar a lei de transformação daquele amino, por transformação de Cayley. Então, isso aqui, né, isso vai dar delta alfabeto, DMI, delta C, esse mais IG, alfabeto, delta C. Isso é esse lado aqui da transformação, tá certo? É o DMI disso, é o D' ali do que linha. Né? A linha desses caras, esse cara aqui transforma, teoricamente, com a transformação de Cayley, esse cara aqui vai transformar, então eu tenho que botar linha nesse cara e linha nesse cara. Quando eu boto linha nesse cara, aparece o ômega vezes Z. Aqui o DMI, primeira parte da derivada covariante é atuando sobre o cara transformado. E a segunda parte é a linha atuando também no cara transformado. Né? Então isso é esse lado da equação. O outro lado da equação, né, é ômega alfabeto delta sigma DMI delta sigma, primeiro termo desse cara, mais IG alfabeto ali delta sigma delta sigma. Então, esse termo aqui rende 2, né? Tem o primeiro termo que é passando isso por cima disso e atuando nesse cara. Isso que a gente obtém é exatamente igual a esse primeiro termo que está aqui. Né? E tem o termo que é o DMI atuando no ômega, né? Que esse não está lá do outro lado. Então vamos segurar esse cara aqui, vamos só mudar alfa para beta para alfa, né? Por causa do delta. A gente vai ter DMI de ômega alfa sigma
é sigma mais IG alfa beta omega delta sigma, que é sigma. Esse termo já cancelei, então isso aqui é IG. Então, nós vamos delta sigma. Bom, para todo mundo explicando o que é a sigma, né? Em princípio, o que é a sigma pode ser qualquer um. Então, o único jeito desse negócio aí funcionar é os coeficientes do que a sigma coincidirem, né? Então, você vai ter o dedinho omega alfa sigma mais IG alfa omega delta sigma tem que ser IG omega alfa delta para mim delta sigma. Aí a gente multiplica à direita, né? Eu vou multiplicar essa equação inteira aqui, né? Por omega menos 1 sigma delta. Né? De modo a isolar o A, né? O A'. Saber como é que o A' se escreve em função do A. Então, a gente tem que a linha ali, alfa beta, vai ser omega alfa beta, a linha delta sigma, omega menos 1 sigma delta, tá? Mais I sobre G igual omega alfa sigma omega menos 1 sigma delta. Certo? Então, mais uma vez, a mesma condição se repete, né? Não é de se estranhar. Né? Esse objeto tem que se transformar em um elemento, né? Tem que se transformar dessa maneira, de uma maneira similar a que a gente já viu que acontece a transformação lá no S2 principalmente. Né? A dificuldade aqui é que agora nós estamos com SO3, a gente não tem uma forma fechada, né, do elemento padrão do SO3, em termos das matrizes de Gell. Né? Então, lá no SO2, foi razoavelmente simples de mostrar que esse objeto que estava aqui, né, esse pedaço da lei de transformação, ele era um elemento da álgebra de Lie. Tá certo? Existe uma argumentação geral para mostrar isso, mas isso está dentro de um contexto que foge ao escopo aqui do curso. Né? Não queria entrar nisso. De qualquer forma, vai ter um exercício sugerindo, né, esse tipo de demonstração aqui, pelo menos até uma certa ordem, né, dos geradores. Tá? O fato é que isso aqui, justamente por ser a forma de Maurier-Cartan, né, ela é
um elemento da álgebra de Lie, do grupo SO3. Pode-se mostrar isso em geral. Tá? Então, se isso é um elemento da álgebra de Lie do SO3, né? Então, já que isso aqui é um elemento da álgebra de Lie, no SO3, você imagina que esse cara que está aqui vai ter que ser também um elemento da álgebra de Lie do SO3, por consistência. Né? Porque a gente sabe que por conjugação com o grupo, vide a definição de representação adjunta, né? A gente sempre cai no elemento da álgebra de Lie. A conjugação por elementos do grupo leva elementos da álgebra de Lie e elementos da álgebra de Lie. Né? Então, se o A for um elemento da álgebra de Lie, a conjugação pelo grupo vai levar na álgebra de Lie. Como esse cara é sempre da álgebra de Lie, está tudo em casa. Né? Você está pegando e obtendo. Pegando um objeto da álgebra de Lie, transformando e obtendo outro objeto da álgebra de Lie. Né? Se o cara não for um elemento da álgebra de Lie, você está enrascado, né? Porque você não vai saber qual é a natureza geométrica desse cara. Em algum momento você perde noção quanto a isso. Né? Então, devido exatamente a esse fato, que esse objeto é um elemento em geral da álgebra de Lie do SO3, né? A gente costuma escrever o amigo, né? Dessa maneira. Né? TA aí, nesse caso, né, é a representação particular que a gente está colocando. Como a gente está considerando os quartos dentro de uma representação fundamental, cor dentro da representação fundamental, nós vamos substituir esse TA aqui pelas matrizes de Gell. Certo? Então é claro que se esse cara aqui tem a natureza de um campo, né, quem vai ter a natureza de campo vão ser os coeficientes, certo? Então nessa daí você está introduzindo tantos campos, né, quantos geradores da álgebra de Lie você possuir, tá certo? No nosso caso a gente está com SO3. SO3 tem uma álgebra de Lie com 8 geradores. Portanto, nós estamos introduzindo 8 campos. Certo? Esses 8 campos vão ser os chamados gluons. Essa é a primeira vez que vocês ouvem esse termo nesse curso, né? De maneira oficial. Mas aí, quando muda de representação, muda de número de gluons? Não. Quando você muda de representação, você muda de número de geradores? Não. Idiota, esquece que eu falei só de brincadeira. Começar a censurar as brincadeiras. Então, quando você muda de representação, você não muda de número de geradores. Então, o número de gluons também é dependente do grupo, e não da representação. Certo? Então, esses gluons, essas partículas, vão ser as partículas responsáveis, né, pela mediação e intermediação da interação entre os quartos. Tá? Então, agora que a gente já está mais ou menos acostumado com esses índices, né, a gente pode contribuir decisivamente para reduzir um pouco a notação. Né? Então, vou dizer que a minha transformação, as minhas convenções até agora vão assumir essa forma mais condensada, certo? Quer dizer, a derivada covariante vai ser uma identidade, essa identidade é uma identidade 3x3, né? Ela está no espaço das cores, mas exige DMI, mas exige AMI, né? Onde AMI é esse cara que está aqui, né?
E eu estou entendendo as matrizes de gamma como matrizes, simplesmente. Né? A minha transformação de gauge para os quarks agora, né, vai ser essa daqui. A minha derivada covariante, né, ela vai se transformar com o próprio campo. Certo? E a lei que eu acabei de escrever, na lei de uma forma mais condensada, vai ser a minha x igual ao zero com mais i sobre g certo? Então, se esses índices aí estão escondidos, você já observa o seguinte: o AI é uma matriz, o omega é uma matriz, certo? Essas matrizes são todas matrizes de S3 na sua representação fundamental, a menos que seja dito alguma outra coisa. Né? A representação é a representação fundamental, porque nós estamos com três cores, certo? Se eu tivesse um número maior de coisas, talvez eu pudesse até usar outra representação dos quartos. Né? Mas a representação boa é essa. Né? Mais uma vez, então, a gente produziu uma lagrangiana que tem em termos de interação. Né? Agora, a lagrangiana que a gente produziu, né, com essa substituição, ela é simétrica por SO3 local, né, certo? Essa lagrangiana agora é simétrica para SO3 local e ela possui um termo de interação entre esses Qs e os As. Né? A lagrangiana de interação envolve um termo de interação corrente do nulo. Né? Interação. Essa não era assim, C, G, Q barra A, gama I, PA, QA, AMIA. Esse termo aqui é o que aparece aqui como resultado de algo mais do que quadrático, certo? No entanto, conforme a gente adiantou, no caso do eletromagnetismo, no caso da interação de prótons e nêutrons, se eu calcular as equações de movimento para esse campo A que está aí, né, as equações que eu obtenho são simplesmente que essa corrente aí, né, G, Q barra gama mi, PA, PA não, vamos dar sobre 2. Mais uma vez, vamos dar sobre Q barra gama mi, vamos dar sobre 2, PA, tem que ser igual a zero. O que é uma equação muito pobre, vai implicar no final das contas que, pura e simplesmente, que os próprios Qs têm que ser zero. Né? Então isso não tem graça, a gente precisa, portanto, colocar dinâmica para os campos A. Né? Se a gente quiser que essa
que essas equações de movimento geradas por esse lagrangiano me forneçam alguma coisa diferente do trivial. Né? Para colocar a dinâmica dos campos é a mesma coisa que a gente fez nos outros casos anteriores. Eu me inspiro na teoria da relatividade geral e calculo o comutador de duas derivadas covariantes. O comutador de duas derivadas covariantes está relacionado com a curvatura, e a curvatura é um termo que depende de derivadas da conexão e que se transformam de maneira covariante, como um tensor, né? Transformações gerais de coordenadas. Isso lá na relatividade. Aqui a gente viu que ele envolve também derivadas do campo amido, do campo de Gauge, e nos outros casos que ele se transformava por uma conjugação, né, em termos de uma transformação de calibre. Então, se eu fizer essa mesma conta de novo, né, eu não vou fazer, né, vou só indicar aqui, eu vou fazer explicitamente, porque a gente já fez explicitamente várias vezes. Né? Isso vai dar IG FI, né, que é IG mais IG Então, feito isso, a maneira da gente colocar, né, termos contendo derivadas do amigo dentro do lagrangiano é agora trocar o nosso L1, né, pelo lagrangiano final, né, de interação, que vai ser I sobre 2, que barra gama que A menos I sobre 2. E 1 que A. Que A menos somatório que A menos 1/2 do traço de F1 F1. E a gente lembra que o traço de lambda D, lambda A sobre 2, lambda D sobre 2, é igual a 1/2, né, de delta B. Né? Então, aquele traço ali, o papel que ele vai ter vai ser o de capturar um fator de 1/2 a mais, para virar menos de 1/4 do cara que está aqui na frente. Né? Esse F mili, ele é escrito como derivada do cara da álgebra de Lie. Agora, a derivada não vai agir em cima dos geradores, a derivada vai agir em cima dos coeficientes. Então, dá mais alguma coisa que a combinação linear de geradores. Então, isso aqui pertence à álgebra de Lie, isso pertence à álgebra de Lie, e a álgebra de Lie é fechada pelo comutador. Então, se isso é da álgebra de Lie, isso também, o comutador de duas coisas dessas também é da álgebra de Lie. Né? Portanto, F mini é um elemento da álgebra de Lie. Né? E ele tem componentes dados por isso aqui, né? Certo? Então, inteiro, o F mini, ele é escrito dessa maneira, né? Sobre 2, né? Então, daí você vê quem é o F mili A, né? Certo? Então, você vê que o F mili A, né, esse objeto que está aqui, é menos 1/4 de F mili A, F mili A, né? Então, você vai pegar esse objeto aqui quadrado, né? Essencialmente ele, né? Então, você vai obter um primeiro termo que é essencialmente uma soma de lagrangianos de Maxwell, né? Que é o quadrado desse cara que está aqui.
Aí você tem um termo cruzado, que é esse com esse, que vai dar um termo que é cúbico nos amis. Envolve dois amis e uma derivada de amigo. E então eu obtenho um termo que é quártico nos amis. Tá certo? Vai envolver a mia, a rua, a sigma, né? Coisa desse tipo. Né? Esse é o mesmo tipo de estrutura que já estava presente lá no S2, lá na teoria da interação lá do N-Mills propuseram. Só que agora a nossa diferença é que as constantes de estrutura que a gente está observando não são mais epsilon ABC, e sim F ABC, onde esses F ABC são as constantes de estrutura do S3. Certo? Agora, a estrutura é exatamente a mesma. Eu tenho termos cúbicos e termos quárticos de interação, né, aparecendo ali. Tem uma teoria onde agora, se eu zerar, né, se eu falar não tenho quarks, só tenho campos de grooves no meio da história, os campos de groove interagem entre si. Ao contrário do que eu tinha lá no eletromagnetismo. Lá no eletromagnetismo, se eu tirar os elétrons, né, ou as partículas carregadas da jogada, os fótons são partículas livres. Eles não interagem entre si. Aqui não. Aqui agora, esses grupos interagem entre si. E interagem de duas maneiras distintas ao mesmo tempo. Uma das maneiras é com o que a gente chama de vértices de 3 grupos e outro com vértices de 4 grupos. Certo? Beleza. Aquele impacto que aparece no seu fone de traços é a mutação do João. Ele traço dos lambdas. Você substitui ali, ó, F mini igual a F mini A, lambda A sobre 2. Aqui você vai ter F mini A, F mini B, traço, lambda A, lambda B. Lambda A sobre 2, lambda B sobre 2. Esse traço a gente calculou antes, né? Eu indiquei antes, né? Eu mostrei que dava o meio de delta B. Certo? Bom, então isso daqui encerra, né, o que a gente chamaria de Lagrangiana clássica da cromodinâmica quântica. Essa Lagrangiana está escrita aqui, né, essa última, né, ela é a Lagrangiana clássica da cromodinâmica quântica. Aí alguém vai perguntar, mas por que tem uma Lagrangiana quântica? Né? A resposta é sim, tem uma Lagrangiana quântica. Essa não é a Lagrangiana certa para quantizar. Para entender a Lagrangiana quântica, né, da TCD, CDQ, né, a gente precisa passar um pouco pela integral funcional. Certo? Não tem como entender isso sem falar um pouco de integral funcional. Então, nesse momento aqui, a gente vai fazer uma pausa no que a gente está vendo e vai abordar a teoria quântica de campos. Muito particularmente, a teoria de campo, quântica de campos vista através da integral funcional. Certo? Então, vamos ressaltar uma série de aspectos da teoria quântica de campos, etc. e tal, e a gente vai chegar num ponto específico aonde a gente é obrigado a modificar essa Lagrangiana que está aí quando a gente está falando de processos quânticos. Né? E vocês veem que a gente não tem para onde correr, nós estamos falando de processos quânticos desde o início, então esse negócio de clássico aí é só entre aspas. Né? É clássico no sentido de ser uma teoria clássica de campos, de funções, do espaço-tempo, né? E não operadores. É clássico apenas nesse sentido. Mas ele não é clássico desde o início, porque desde o início um campo de quark é um campo quântico. Certo? Então a gente tem que realmente falar sobre campos quânticos. Mas não dá para eu usar normalmente, comumente, como a gente faz isso normalmente,
Ou realmente é muito difícil? Ou não dá? Difícil de É diferente ser muito difícil precisar da integral funcional, ou realmente não dá. integral funcional é o jeito mais fácil de ver isso. Não vai para facilitar, não é para... A integral funcional é o jeito mais fácil de ver isso. Tem jeitos muito mais difíceis de você chegar nessa conclusão, de que a lagrangiana tem que ser outra. Né? Na verdade, a integral funcional é sensacional nesse aspecto. Né? Uma vez que a gente tem uma visão sobre a integral funcional, uma certa visão sobre a integral funcional, a gente não tem muita dificuldade de entender a modificação que a gente precisa fazer nessa lagrangiana. Então, beleza. Então, vamos fazer isso. Cromodinâmica quântica, né? Morreu aqui, certo? Cromodinâmica clássica. Né? Morreu aqui. Parou, né? CQC. CDC. CDC, não é CQC, não. CDC não é legal. A gente vai dar uma interrupção e nós vamos falar um pouco sobre teoria quântica de campos, nos encaminhando para a integral funcional. A gente vai até o final dessa aula, provavelmente até meados da próxima aula ou a próxima aula toda, não sei, vamos ver. Aí depende da necessidade. Né? Então, eu escolhi um caminho assim, para falar sobre teoria quântica de campos, que não é um caminho muito usual. Excessivamente. Não é meu professor, você pode esperar. Então vamos nos perguntar aqui o seguinte, né? O que é que a gente quer calcular, né, de fato, com uma teoria quântica de campos? Né? Em última análise, o que a gente precisa calcular, né, é a matriz X. Né? É a probabilidade de que, dada uma certa configuração de partículas, em P igual a menos infinito, né, com interação com tudo, você vem a ter uma certa outra configuração de partículas em P igual a mais infinito. Né? Depois de um certo tempo, acontecida a interação, que você mude a configuração inicial em outra configuração. Qual é a amplitude de probabilidade disso acontecer? Se você sabe isso, né, então facilmente, sem grande dificuldade, você chega à sua seção de choque ou à sua amplitude de decaimento, né, e você calcula essas coisas, são essas coisas que você compara lá com o experimento. Né? No mundo, no reino da física de partículas, né, são esses os observáveis aos quais a gente comumente tem acesso. Né? Agora, existe uma propriedade da matriz S, né, pergunta, excetuando o Saulo, né, que não pode abrir a boca. Tirando o Saulo, todo mundo aqui já ouviu falar da matriz S? Tangencialmente. E vocês? Não? Você também tangenciou a matriz S. E você? Você também não sei se eu pergunto, não. Você andou assistindo as aulas, né? Métodos teóricos. Você saiu antes. Eu cheguei às vezes fácil. Você salvou. Bom, eu não vou colocar isso, né, com muita ênfase aqui, né? Basta dizer o seguinte, a matriz S, né, imagina que você tem estados, né, no seu espaço de Hilbert, né, você vai chamar de φ-alfa, por exemplo. Esses estados sejam estados livres. Esse alfa aqui se refere a uma configuração
N partículas. Né? Então, cada uma dessas N partículas tem seu momento, seu spin, sua carga, seu número bariônico, etc. E tal, né? Então, todos esses números são usados como esse número alfa aí, esse inicial que a gente está vendo. O que eu chamo de matriz S, né, é um elemento de matriz entre estados desse tipo de um certo operador, chamado operador S. Né? Primeiro diferencial. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Né? Esse operador S, né, é um operador que faz a conexão, né, entre as coisas as coisas muito antes, né, estou botando aspas aqui porque essa frase ela tem um detalhamento preciso, mas eu não estou querendo fazer esse detalhamento aqui. Ela conecta estados muito antes da interação a estados muito antes da interação com o conteúdo. De partículas alfa, no nosso caso aqui, a estados muito depois da interação com o conteúdo de partículas delta. É claro que isso aí não é intrínseco ao S, isso é intrínseco ao elemento de matriz que você está calculando, né? Então aqui podia ser φ gama, φ delta, então eu conectaria estados antes com o conteúdo alfa, depois com o conteúdo delta, né? Assim por diante. Isso é por causa do que você está vendo aqui especificamente. De qualquer forma, você imagina que esses estados que esse operador S está conectando são estados do hamiltoniano completo, tá certo? São autoestados do hamiltoniano completo do seu sistema. Eles são popularmente chamados de estados in e estados out, tá certo? Dentro da sua teoria. Mas uma vez que você consiga esse operador S é unitário, né? Certo? Uma vez que você consiga esse operador S, você tem esse S beta alfa, que representa exatamente isso, a amplitude de probabilidade de você, dado que você tinha T igual a menos infinito, uma configuração alfa de partículas, você vira T e T igual a mais infinito, uma configuração beta de partículas. Né? Então isso está na raiz do experimento de espalhamento. Todo experimento de espalhamento é essa pergunta que ele quer responder. Eu preparo o estado, num certo tempo anterior, muito anterior à colisão. Esse estado é preparado de modo que todas as partículas são livres, eu deixo esse estado evoluir, né? E acontece a colisão, e eu quero saber a probabilidade que, dado que, né, eu tinha preparado esse estado aqui direitinho, vai dar qualquer coisa. A probabilidade vai dar um cara assim, vai dar um cara assim, vai dar um cara assim. Né? Então, isso é o operador S. Essa é a matriz S. Né? A matriz S, por sua vez, ela tem uma fórmula, né, que permite que ela seja expressa em termos de campos quânticos relativísticos. Certo? Essa fórmula é chamada fórmula de redução. Ela pega o S beta alfa e exprime como uma série de coisas aqui. Eu não vou colocar o que é, certo? Mas que eu queria tranquilizar todos, são fatores cinemáticos, certo? Não são fatores dinâmicos, ou seja, não é nada complicado de ser calculado. Né? São coisas triviais, diretamente calculáveis. O que não é diretamente calculável é esse objeto que eu vou escrever aqui. 0, B,
uma linha de ali, não? Linha? Linha. Não, não é linha não, é U. Certo? Onde o processo que eu estou considerando é um processo assim. Aqui eu tenho N partículas no estado inicial, eu tenho N partículas no estado final, tá certo? Aqui eu tenho uma partícula de tipo 1, aqui eu tenho uma partícula de tipo 2, aqui eu tinha uma partícula de tipo 3, até uma partícula de tipo N. Isso está sendo expresso na minha fórmula por um campo φ1, que é diferente, pode ser inclusive de outra natureza, um campo φ2 e um campo φn. Né? Aqui eu tenho um campo φ, sei lá, n mais 1, φn mais 2, φn mais 3. Também, em princípio, podem ser todos esses campos diferentes. Se todas essas partículas forem diferentes, tipo, aqui é um elétron, aqui é um pósitron, aqui é um próton, aqui é não sei o quê, aqui vão ser 4 campos diferentes. Campo do elétron, campo do pósitron, campo do quarto, campo do não sei o quê. Né? Certo? Então, cada campo que entra nesse valor esperado no vácuo que está aparecendo aqui, é um campo associado com uma das partículas que participa da colisão. Certo? Esse objeto todo que está aqui é chamado de função de King. Não fique tão ansioso, porque daqui a pouco nós vamos ver isso lá no curso. Certo? Estamos chegando lá. Cada campo desses é um campo interagente, tá certo? Então, esses campos, eles satisfazem equações de Heisenberg. Aqui é o Hamiltoniano completo. Né? Certo? Na parte onde tem H0, é a parte puramente quadrática em termos dos campos. A parte definida por V é a parte não quadrática, pode ser cúbico, quártico, etc. Certo? Esses campos aqui, os campos que aparecem aqui, são operadores que satisfazem as equações de Heisenberg do seu problema. As equações de Heisenberg são a versão quântica, né, das equações de Hamilton, vistas no formalismo de parênteses de Poisson, é isso? Então, você pegou lá a sua lagrangiana clássica, aí você passou para a linguagem hamiltoniana, igualmente clássica. Né? Aí você calculou as equações de movimento, que são as equações de Hamilton, certo? As suas equações de Hamilton podem ser colocadas na forma, né? Por exemplo, quando a gente tem um sistema lá de número finito de graus de liberdade, x ponto igual parênteses de equação de x com h, p ponto igual parênteses de equação de p com h. Não é isso? Agora você quantiza isso. Você transforma seu x em operador, seu p em operador. Seu parênteses de equação tem que ir em 1 sobre i vezes o computador. Tá certo? E as equações que você obtém, então, são as chamadas equações de Heisenberg. Porque você está no Heisenberg Picture. Seus operadores dependem do tempo, caso contrário, você não pode botar aquele ponto ali em cima. Não é isso? De um determinado operador. Isso é mecânica quântica usual, certo? Não é necessariamente teoria quântica de campos. Né? Isso é um esquema básico de quantização de uma teoria clássica, entre aspas. Né? Bom,
Esses campos, vou voltar aqui, né? A fórmula de redução permite que você relacione a matriz S com um certo valor esperado no VAR desse produto T, produto cronologicamente ordenado, temporalmente ordenado, desses campos que estão aqui. Onde a regra aqui é a seguinte: cada campo é associado com uma partícula e cada um desses campos satisfaz as equações de Heisenberg interagentes no seu problema. Aí você vai ver o seguinte, né? Bom, peraí, vamos para pensar um pouco. Né? O V, né, que é o tal do potencial ali, né, ele é um cara bem complicado, no princípio. Né? É claro que no formalismo canônico não é só isso que tem aqui. Né? A cada cara desse, eu tenho também um momento canonicamente conjugado que vai satisfazer isso aqui, né? As equações de Heisenberg completas são essas duas aí, né? A regra que aparece aqui é que a gente vai ter φ de tx com I de T, Y, o mutador disso é I, H cortado, que a gente está tomando como sendo 1, né? Delta 3x menos Y. Né? Isso é mais uma generalização do parênteses de equação canônica em tempos iguais. Né? Então, com essas regras que estão aqui, você pode mostrar facilmente que as suas equações de Heisenberg, elas são as próprias equações de campo, no caso não linear. Né? Você pode escrever lá tranquilamente. Por exemplo, se você tiver uma teoria, né, Φ4, né? Φ4 significa campo escalar potencial igual a lambda sobre 4 fatorial Φ4. Tem que ser um potencial mais do que quadrático no campo. Né? As equações de movimento clássicas que você tem, quer dizer, o seu potencial é esse, a sua lagrangiana é 1,5. É isso que está aqui, né? E as equações de movimento que você obtém são essas. A lambda mais m2φ igual v' de φ lambda v' de φ sobre 3 fatorial. Esse v' é derivado do v em relação a φ. Né? Então, nesse caso aqui, isso aqui é lambda φ3 sobre 3 fatorial. Tá? Se eu pegar aquela lagrangiana, as equações de movimento que você tem são essas. Da lagrangiana, você pode passar por uma hamiltoniana, uma densidade hamiltoniana, né? que vai dar 1,5 de π ao quadrado mais 1,5 de gradiente de φ ao quadrado mais n2 φ2 mais v de φ. Né? E a sua hamiltoniana, ela vai ser integral de 3x dessa densidade hamiltoniana. Né? Isso eu estou fazendo para vocês entenderem mais ou menos como é que é o trajeto, né? Até uma coisa como essa. Né? Então, se você substituir a tua hamiltoniana ali em cima e propuser relações de computação canônicas entre o campo φ e o seu momento canonicamente conjugado π, né? As equações que você vai obter, depois que você juntar a equação de φ com a equação de π, são exatamente essas aqui, que são análogas às suas equações clássicas de movimento. Certo? A diferença é abissal, no entanto. Né? Por quê? Esse φ aqui não é uma função a ser determinada, ele é um operador. Certo? Um operador que tem que satisfazer uma equação não linear. Eu estou chupando mano.
em geral. Não sabe a solução disso. Né? Eu estou fazendo tudo isso por quê? Porque eu quero dizer qual é a natureza dessas equações de Heisenberg, o que significam as equações de Heisenberg. Elas significam as equações de movimento da teoria que você está considerando. Pode relaxar em relação a isso. Isso não é nenhum conjunto de equações desconhecidas. Isso vai dar exatamente as equações da teoria que você está considerando. E só depois de resolver essas equações, você poderia vir aqui e colocar esses campos aqui dentro e calcular esse valor esperado. Ou seja, a solução daquela equação que você põe aqui dentro. Então, enquanto você não souber a solução dessa equação, você não sabe calcular esse cara que está aqui. Tá certo? Isso é a forma simples de ver o problema, mas a gente contorna isso aí com técnicas que eu vou mostrar para vocês. Certo? Então, o fundamental aqui é dizer o seguinte, a nossa visão aqui se desloca da matriz S para as funções de Green. Certo? Se eu tiver as funções de Green, com mais uma série de operações aqui simples, garanto para vocês que uma série de operações simples, eu consigo escrever a matriz S. Então, o meu problema é, dada a lagrangiana da minha teoria, encontrar a solução das equações de Heisenberg, por isso, e com a solução das equações de Heisenberg, substituir isso aqui dentro e calcular o que eu estiver interessado em calcular. Certo? Esse seria o programa. Né? Após isso, eu poderia dizer, a minha lagrangiana prevê tal coisa, ela prevê tal probabilidade de transição para tal processo. Tá certo? Então é assim que eu saio de uma lagrangiana e chego num número que eu vou comparar com a experiência. Então eu passo por isso aqui. Passo pela fórmula de redução e pelo cálculo de funções de Green. Certo? Então agora eu vou imaginar o seguinte, vou imaginar um mundo hiper simples, onde só tem um tipo de partícula escalar. Certo? Eu não quero distração nenhuma em relação ao que a gente está fazendo, né? A natureza do que a gente está fazendo. A teoria de Gauge é uma teoria muito complicada para a gente fazer essa brincadeira toda com teoria de Gauge. A gente pode fazer, mas aí tem as peculiaridades da teoria de Gauge que vão incomodar. Então, para que a gente não se incomode com isso, nós vamos supor o seguinte, nós vamos supor que a gente está trabalhando num mundo onde só existe partícula escalar. Então, no meu mundo, a minha lagrangiana é dada por isso aqui. Certo? V de φ em particular, se ele for um φ4, então o V de φ vai dar isso aí. Mas pode não ser, pode ser outra coisa. Contanto que seja um polinomial. Não polinomial também não sei trabalhar com isso. Certo? Então vamos trabalhar com isso, com esse mundo de partículas escalares. Então, o desespero bate a minha porta, né? E a porta de vocês. Certo? O desespero é o seguinte, cara, preciso resolver as equações de Heisenberg. Senão não consigo calcular as funções de Green e não tenho acesso à matriz S. Tá certo? Está clara a razão do desespero? Bom, como tudo na vida, a gente sempre contorna, a gente vai comendo pelas beiradas, a gente não enfrenta diretamente. Né? Então não vamos inventar um cara aqui que é capaz de gerar as funções de Green, tá certo? Inventar um camarada aqui que é capaz de fazer isso. Camarada, eu vou definir assim. Então, o que eu quero obter são esses caras aqui.
dm de x1, xm, são coisas definidas assim, p de x1 e de xm, certo? Então, para obter esses caras, eu vou definir um cara que eu vou chamar assim, z de j igual esse negócio de jogar computador no lugar. Esse J que eu estou colocando aí é uma função escalar, certo? Função dada qualquer. Ela é um número, ela não é um operador. Tá? Esse J que está aqui é uma função numérica. Você pega um ponto do espaço-tempo como analogia dos reais, por exemplo, ou dos complexos. Nesse caso aqui, os reais. Está falando, inclusive, do campo escalar real para não ter, para ficar mais simples ainda. Então, eu defini esse z de j dessa maneira. Né? Bom, olha só o que acontece. Né? O que é que eu estou definindo de verdade quando eu falo disso? Né? Se eu conhecer o z de j por alguma arte maligna qualquer, né? Se eu conseguir descobrir quem é o z de j, eu consigo calcular as funções de Green. Né? Basta fazer o seguinte, eu pego menos i elevado a n, derivada funcional do z de j, depois calculo tudo em j igual a zero, e o resultado aqui é exatamente esse. Você falou alguma coisa, São? Derivada funcional, então, é a derivada com relação ao visão com relação às funções, não com relação a... Não com relação a... Que para mim, eu não sei, ignorância mesmo, sei que derivada funcional. Para mim seria uma derivada normal dizer com relação aos jotas. Não, os jotas são funções. Mas são variáveis do mesmo jeito. Não. Vamos lá. Quem mais nunca ouviu falar em derivada funcional? Não, agora eu faço um teste. Eu pergunto primeiro aqui, depois Quer dizer que na tua enquete você foi vencedor, né? claro. Tá certo. Então, para tudo, vamos falar um pouco sobre derivada Isso funcional. não tem apoio, né? Não pode ser uma derivada normal ali, porque eu tenho que derivar dessas integrais aqui também. Tá? Então você imagina que você tem uma função de muitas variáveis. Né? Certo? Se você quisesse fazer, né, uma expansão inteira dessa função, né, por exemplo, se tivesse f de x1 mais a1, x2 mais a2, xn mais an, né, como é que você faria? Faria assim, né? Seu f de x1, xn, né? Mais somatório I de AI df de xi, né? Mais isso.
Então imagina o seguinte, que esse n agora tende para infinito, né? E você, ele não seja mais um índice discreto, né? Seja um índice contínuo, tá certo? Então, ao invés de ser x1 mais a1, x2 mais a2, etc e tal, x mais a, né? y mais b, z mais c, com x, y, z sendo variáveis distintas, continuamente distribuídas. Como é que você faria essa mesma expansão funcional? Essa expansão inteira que está aí. Né? Se o teu f agora dependesse, né, de um contínuo de variáveis, né, a tua expansão, né, deixa eu colocar assim, f desse contínuo de variáveis, vamos colocar assim, né? Seria o f de x mais uma integral, né? Integral de lambda seria um índice contínuo